Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai continuar nossa revisão de técnicas de controle para a gente poder controlar a nossa máquina. Na aula passada a gente relembrou alguns tópicos de controle, né? E relembramos o controle de Ziegler-Nichols, falamos também da aproximação de Padet, por atraso, esse tipo de coisa. Agora a gente vai começar hoje falando sobre o lugar geométrico das raízes, né, que é o Goldilocks. Então, supondo que a gente tenha um sistema de controle a ser controlado, né, na nossa planta G. Deixa eu só localizar aqui. Ó. Então a gente tem a nossa planta G, que é o que a gente quer controlar. E vamos supor que a gente vai utilizar um sistema realimentado, a gente já falou das vantagens de realimentar um sistema, e a gente vai ter um parâmetro K para a gente variar. Né? Esse parâmetro K é o ganho, né? É um ganho proporcional, a gente vai poder excursionar esse ganho proporcional e ver o que acontece com os polos e zeros de malha fechada, né? Uma função, por exemplo, vou chamar aqui de função de transferência de malha fechada, que relaciona a saída y de S, né, com a entrada R de S. Beleza? Então a gente vai, o Goldilocks serve para isso, a gente varia o parâmetro K e vê o que acontece com os polos e zero, os polos de malha fechada. Então supondo que a gente tenha a relação y de S sobre R de S aqui, que vai ser a nossa função de transferência, a gente vai ter esse parâmetro K. Se a gente olhar só essa parte de baixo aqui, o denominador, essa equação chama equação característica. Se essa equação característica vai para zero, eu vou ter aqui um número x dividido por zero. Quer dizer que essa função, esse valor, né, essa relação entre entrada e saída vai para infinito, ou seja, fica instável. Então a gente quer analisar quais são as raízes da equação característica. Porém, as raízes da equação característica são os polos de malha fechada. Então, basicamente, se a gente olhar a função de transferência de malha aberta, que é o K vezes o G, né? Esse K vezes esse G, a partir dela a gente consegue determinar o comportamento do sistema. Só olhando a função de transferência de malha aberta, a gente consegue estabelecer parâmetros de estabilidade para a função de transferência de malha fechada. Então, desenhar o Goldilocks permite selecionar os valores de K para boas localizações de polos do sistema, para boas respostas que a gente quer achar. E a intuição na hora de desenhar o Goldilocks, na hora de planejar o nosso controlador, vai ajudar a gente a determinar qual o melhor controlador. Então, de forma geral, né, você já viu isso, a gente vai dar uma olhada, a gente tem aqui o plano complexo, né? O semiplano esquerdo são onde contém os polos estáveis, onde contém o sistema estável. Eu vou ter parte real negativa, logo eu vou ter um sistema estável. Então imagine que eu tenho aqui um polo, né? E o sistema, então, se eu desenhar o Goldilocks, a partir do momento que eu vou aumentando esse ganho K, eu vou cada vez mais me distanciando, né? Eu vou cada vez mais ficando mais rápido. Mas eu tenho um sistema que é estável. O Goldilocks caminha aqui para o menos infinito, ou seja, eu tenho um sistema estável. Se eu adicionar um polo nesse sistema, eu vou acabar terminando com o Goldilocks dessa forma. Meus polos eles vão começar reais aqui, né, no eixo real, mas depois de um determinado valor, os meus polos vão ficar complexos. Então eu vou ter também um sistema estável, mas de forma geral os polos se tornam complexos, né, tendo overshoot, né, e oscilação nas respostas. Né. E se eu colocar mais um polo, eu acabo afastando o meu Goldilocks. Quanto mais polos eu vou afastando o meu Goldilocks daqui, até que um determinado K crítico que eu tiver, se eu tiver um valor de ganho maior que esse K crítico, meu sistema vai ficar instável. Então quanto mais polos eu coloco, o meu Goldilocks vai indo para a direita, né, de forma geral. Então, coloco um polo aqui, né, meu sistema vai mais para a direita ainda. Em algumas partes do sistema é estável, né, para um K pequeno, mas para um K grande ele acaba ficando instável, de forma geral. Então, e o erro de G permanente, ele, quando eu coloco mais polos, ele fica melhor, né? Só que eu fico mais instável. Então, resumindo as vantagens de se adicionar um polo no plano esquerdo. Primeira coisa, o meu Goldilocks vai para a direita, né?
multilocus é afastado do polo. E a desvantagem é que eu tendo a diminuir a estabilidade do sistema, que eu vou ter ganhos para os quais o meu sistema vai ficar estável. Eu tendo a desacelerar o estabelecimento da resposta, a minha resposta tem que ficar um pouco mais lenta. Desvantagem é dizer que eu diminuo o erro de estado estacionário, se o caso se eu tiver. Continuando esse raciocínio, então vale aqui ver o que acontece quando a gente coloca zeros no semiplano esquerdo. De forma geral, se eu colocar um zero no semiplano esquerdo, eu atraio o meu Goldilocks para esse sistema. Então, supondo aqui que eu parei onde eu tinha terminado, eu tenho aqui um sistema que tem 3 polos. Eu vou ter um Goldilocks dessa forma, que eu vou ter um K crítico. Se eu passar desse valor K crítico, eu vou acabar ficando com o sistema instável. E aí eu tenho algumas possibilidades. Se eu adicionar um zero um pouco mais longe dos outros polos, que é esse caso aqui, coloquei aqui um zero, o meu Goldilocks ele passa a ficar estável. Antes eu tinha uma estabilidade, eu atraí, meu Goldilocks estava para cá, eu atraí ele para o semiplano esquerdo e acabei ficando mais estável. Porém, eu ainda, para alguns ganhos, eu vou ter oscilação do overshoot. Se eu tiver esse sistema de 3 polos e colocar um zero entre 2 polos, eu acabo atraindo mais ainda meu sistema de Goldilocks. O Goldilocks se afasta um pouquinho do eixo imaginário. Ele fica um pouco mais rápido, dependendo aqui do ganho que eu escolher. Mas, de forma geral, o zero atrai meu Goldilocks. E aqui é a mesma coisa, repara que se eu colocar um zero nesse ponto, meu Goldilocks ele aparece em outro lugar, ele fica um pouco mais rápido. Ele diminui um pouco a oscilação dependendo de onde eu escolher. Mas, de forma geral, eu ainda tenho um pouco de atração aqui pelo zero. Meu Goldilocks se desloca um pouquinho para cá para ser atraído por esse zero. Cabe aqui uma nota que não é possível adicionar fisicamente um zero sem um polo. O que a gente faz é colocar um zero em uma localização que a gente quer. Vamos supor, nesse ponto aqui, coloquei aqui um zero aqui, e aqui eu acabo colocando um polo um pouco mais distante aqui, de forma que eu vou ter aqui uma função de transferência, ela vai ser, por exemplo, um S mais meu zero dividido por S mais meu polo. Então eu acabo colocando esse polo bem mais distante aqui do meu eixo e meu zero onde eu quiser. Essa é uma forma de fazer, de implementar uma parcela derivativa, que é o ponto zero. Resumindo então aqui, se eu adicionar um zero no semiplano esquerdo, eu acabo puxando aí, entre aspas, o lugar geométrico para a esquerda, mais para perto do polo, na verdade. E a vantagem disso é que eu torno o sistema um pouco mais estável, já que eu estou atraindo meu polo, atraindo meu Goldilocks para a esquerda, estou tornando ele mais estável. Eu tendo a acelerar o estabelecimento da resposta. Fisicamente isso acontece porque eu estou colocando um derivativo no sistema. E isso quer dizer que eu estou colocando uma antecipação no sistema. E aí eu acelero a minha resposta transitória. A desvantagem é que eu posso piorar meu erro de regime estacionário dependendo do caso. Então, sempre existe aí um trade-off. E aqui o mais importante, como que a gente faz para projetar controladores utilizando esse lugar das raízes, o LGR aqui. A ideia geral, então, vocês já viram, a gente está só revisando, é utilizar os critérios de performance que a gente definiu no anterior, e a partir desses critérios de performance, que geralmente é dado na questão, no problema em questão, se for uma máquina, se for um motor, se for um processo, eu estabeleço uma região de boa performance, onde eu devo colocar ali meus polos zeros. A partir disso, eu vou colocando faço um projeto do controlador, aí mais pela intuição, determino ali um PI, determino algum tipo de controlador que eu deseje e aloco meus polos zeros nessa região de boa performance, tendo a colocar meu Goldilocks naquela região que eu quero. E depois eu testo meu controlador, se não deu certo, eu tento ajustar um pouco. Basicamente isso aí que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter aqui a performance desejada, eu vou ter um determinado sobressinal, um determinado tempo de subida, uma determinada banda de frequência, vou falar um pouco disso. A partir disso, eu coloco
as minhas métricas no domínio do tempo, né? Eu passo as minhas métricas no domínio do tempo para a localização de polos, e aí eu vou ter ali minha taxa de amortecimento, né, que é esse zeta, vou ter a minha frequência natural, que é esse ômega n. Esses dois caras eles vão me mostrar onde que eu devo colocar. Meu polo aqui tem um sigma também. Onde que eu devo colocar meus polos e zeros. Projeto meu controlador e testo. A gente vai passar esse passo a passo aqui desse jeito de projetar no lugar das raízes. Antes disso, falar um pouquinho de largura de banda de frequência, né? É uma métrica utilizada para avaliar a performance dos sistemas dinâmicos. É um outro tipo de métrica para avaliar a performance. Ele mede o quanto um sistema fica degradado com o aumento da frequência. Então, um diagrama de Bode que você já conhece. Eu tenho um determinado ganho DC, né, que nesse caso aqui é 20 decibéis, e a frequência de banda ela é definida quando o meu ganho do meu sistema ele cai a menos 3 dB desse ganho CC. Então meu ganho CC aqui é 20 decibéis. Quando eu caio aqui para 17 decibéis, quer dizer que eu vou cair menos 3 dB dessa faixa. Essa frequência aqui de menos 3 dB em relação ao ganho DC, lembrando aqui que não é em relação ao zero, né? Em relação ao ganho dB, ao ganho DC, essa frequência aqui é chamada de frequência de banda, né? A banda de frequência do meu sistema é definida dessa forma. Então, pegando aqui a definição, a largura de banda é a primeira frequência onde o ganho cai abaixo de 70%, né? Que é o menos 3 dB do ganho CC. Comando no MATLAB para a gente pegar essa banda de frequência, esse bandwidth, a gente faz a função de transferência, né? E joga esse comando, ele vai me dar justamente essa frequência aqui. Nesse caso aqui é em torno de 1.5. Quer dizer que se eu tiver um sinal aqui senoidal com a frequência de 1.5, minha amplitude ela vai estar em 70% da amplitude da minha entrada. É basicamente isso que ele está me dizendo aqui. E aí a gente define a largura de banda. Se eu tiver aqui uma largura de banda, né? Se eu tiver frequências menores, quer dizer que eu tenho um sistema que ele responde bem a minha entrada, né? Ele vai dar um ganho, ele vai fazer o que eu estou esperando. Se eu tiver uma excitação maior que essa frequência de banda, aqui é minha atenuação. Minha atenuação vai sendo cada vez maior. E aí eu já não consigo acompanhar mais. Meu sistema já não consegue acompanhar mais. A gente pega esse diagrama de Bode de acordo com esse filtro passa baixa, porque a maior parte dos sistemas físicos são passa baixa. A baixas frequências eles vão responder da maneira que a gente quer, mas as altas frequências eles vão acabar cortando. Então aqui eu coloquei um exemplo, né? O exemplo de diagrama de Bode simples, a função de transferência aqui é 100 sobre S mais 100, e esse T aqui como senoide, né? Que é esse ômega n ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado dividido por S ao quadrado mais ômega n ao quadrado. Esse aqui vai ser o meu input. E esse aqui vai ser a minha função de transferência G. Então, se eu excitar esse meu sistema por uma frequência aqui que eu dei de 10 radianos, né, que nesse caso aqui a minha frequência de banda ela é em torno aqui de 100, né? Então eu vou ter 100 radianos, a minha frequência de banda. E é 100 radianos por segundo. Então, se eu excitar com 100 radianos por segundo, meu sistema vai acabar acompanhando bem. Então, eu vou ter um ganho aqui, como eu tenho 0 dB, eu vou ter um ganho unitário. Então, eu vou acabar a minha entrada e a minha saída, elas vão estar bem acompanhando certinho, para 10 radianos por segundo. Se eu escolher uma frequência aqui de 100, que é exatamente a largura da frequência de banda, né, eu vou estar aqui com mais ou menos 70% de decaimento. Então, aqui eu estou excitando aqui com 100 radianos por segundo. Excitando com 100 radianos por segundo, eu acabo tendo uma defasagem. Para que eu tenha defasagem. E eu vou ter também um decaimento na amplitude. A minha amplitude já não é o que eu
eu gostaria mais. Mas, dependendo do que a gente vai fazer, ainda é relativamente aceitável. Mas, porém, quando eu coloco aqui radianos, né, no K, radianos por segundo, o meu sistema já não acompanha mais. Eu vou estar funcionando aqui como um filtro para pegar a componente DC, né? Meu componente DC vai lá para mim. Já não consigo mais trabalhar com o sistema. Então, é basicamente isso. Para frequências maiores que minha frequência de banda, eu não respondo bem mais. Para frequências menores, eu acabo rastreando mais. Então, esse é um parâmetro, uma métrica interessante que a gente vai utilizar para projetar sistemas nos lugares raízes. Então, uma outra coisa interessante também é falar sobre os polos dominantes, né, ou modos dominantes. Em termos gerais, né, as dinâmicas que parecem mais fortes, são mais significativas na resposta, a gente chama de modos dominantes. Matematicamente, essa dominância ela é função, né, de vários fatores, mas principalmente do resíduo, né, e do polo. O resíduo que a gente fala aqui é o numerador, né, quando eu faço frações parciais, o resíduo é essa parte que é o numerador aqui do sistema. E o polo está relacionado aqui com a raiz da parte de baixo, né? E como a gente sabe, esse aqui é o termo que decai, né? É o decaimento aqui do meu sistema. Então, nesse exemplo, a gente tem essa função de transferência. Se a gente quiser saber qual que é o modo dominante, a gente teria que avaliar aqui tanto o resíduo quanto os polos, né, do sistema. E aí, se a gente for olhar, plotar esses polos zeros, a gente vai ver que a gente tem um zero próximo aqui de menos 4. Né? A gente vai ter um polo em menos 1 e um polo em menos 10. Quais são os polos dominantes? Né? Para a gente saber e ter sensibilidade disso, é melhor a gente utilizar a resposta ao degrau. Né? Quando eu faço a resposta ao degrau desse sistema, aqui eu chamei aqui de G1, a função de transferência relacionada ao polo ao polo menos 1, e G2 a função ao polo menos 10. Né? Quando eu ploto essas respostas, em amarelo aqui eu tenho a resposta de G, né? Esse G é igual a G1 mais G2, então é meu sistema normal, ele vai ter aqui a resposta de amplitude 12, e a gente vê que a resposta que mais se assemelha aqui do meu sistema é a função de transferência G1. Então, o polo que está localizado em menos 1, nesse caso aqui, ele vai ser mais significativo, a resposta dele vai ser mais significativa para mim. Enquanto o que está na função G2, aqui eu vou ter pouca significativa, ele vai ser pouco significativo na resposta. De forma que se eu quiser aproximar, por exemplo, a minha função G, né, o meu G de S, em função apenas da função G1, eu posso multiplicar aqui por 1.2, né? E eu vou ter um fator de escala 1.2, eu posso plotar as duas. Quando eu ploto as duas, eu vejo que eu perco pouco, principalmente em G permanente, eu perco pouco aqui no meu sistema. Então, de forma que G1, para mim, né, o polo que está localizado em menos 1, ele é mais significativo. De maneira geral, os polos dominantes são aqueles que estão mais próximos do eixo imaginário. Então, esse aqui é o meu eixo imaginário. Os polos que estão mais próximos aqui do eixo imaginário são mais significativos. Os outros polos eu posso até desprezar dependendo aqui do meu sistema. E eles são mais significativos com um fator de 10, né? Então nesse caso aqui eu tenho um polo em menos 1, um polo em menos 10. Então esse polo em menos 10 aqui realmente, como tem uma distância de 10, eles são menos significativos na resposta para mim. Então o polo dominante aqui para mim vai ser o menos 1. Esse vai ser o polo dominante. No entanto, a gente pode pensar aqui num contra-exemplo. Então, imagina que eu tenho uma função de transferência que ela é bem parecida com o que eu tinha antes, né? Eu botei aqui um G1 e um G2, só que o meu G1 aqui, o meu resíduo é unitário, e aqui o meu resíduo é muito maior, é 200 vezes maior. E aqui eu vou ter um polo em menos 10 e um polo em menos 100. Então a distância aqui também continua grande, só que o meu resíduo aqui é bem maior. Se eu plotar esse mapa de polos e zeros aqui, eu vou ver que acaba aparecendo um zero
quando eu calculo aqui o G, vai acabar aparecendo um zero muito próximo aqui do menos 10, né? Deixa eu voltar aqui. Então vai acabar aparecendo aqui um polo, quando eu junto essas duas funções, né? Aqui eu abri em frações parciais. Quando eu junto de novo, eu acabo tendo aqui um polo em menos 10 e um zero em menos 10,45, por conta aqui dos resíduos. De forma que esse polo, para mim, ele está quase se anulando aqui com zero. Então eu vou ter um polo em menos 10 e um polo aqui em menos 100. Só que esse polo aqui está quase se anulando aqui com zero do meu próprio sistema, né? Por conta da função de transferência. E aí, se eu plotar aqui, na verdade aqui não é 1, é 100. Se eu plotar a resposta desse sistema, eu vou ver que a minha função G1, ela vai ter, apesar de eu estar mais próximo da origem, né, ela tem um resíduo muito pequeno. Eu tenho uma resposta aqui pouco significante no meu sistema. Por outro lado, o G2 ele tem um resíduo muito alto, apesar do meu sistema, desse polo, estar localizado bastante distante do eixo imaginário. O resíduo é alto, então a resposta dele é mais significativa no meu sistema, de forma que ela se aproxima mais aqui do G1 mais G2, que é o meu sistema completo. E aí, se eu utilizar um fator adequado, eu posso inclusive aproximar esse meu sistema. Mais uma vez aqui é 100. Eu posso aproximar esse meu sistema G, eu posso aproximar como sendo o G2, sendo que o G2 aqui é um polo localizado em menos 100. Então a gente vê que nem sempre o polo dominante é aquele que está mais próximo da origem, né? De forma geral, sim, mas nem sempre é isso que acontece, porque eu dependo também dos resíduos. Então esse polo aqui que está mais próximo da origem, ele acaba sendo cancelado. Né? E o polo dominante aqui para mim vai ser esse polo aqui que está localizado mais distante. Então, para revisar, né? De modo geral, os polos dominantes são aqueles mais próximos do eixo imaginário, com um fator de 5 a 10. Se eu tiver um polo que é 10 vezes maior, ele está 10 vezes mais longe do eixo imaginário, eu posso, às vezes, desconsiderar a dinâmica dele. No entanto, de forma mais precisa, a gente tem que considerar os resíduos e também os polos desses sistemas. Tendo que resíduos estão relacionados à amplitude significativa, né? Relacionados basicamente em relação à amplitude, e os polos estão relacionados ao tempo de decaimento, né? Quanto tempo essa dinâmica se sustenta até decair a zero. E o que é mais importante aqui, né? Essa volta toda para falar isso, que no controle clássico, os sistemas de ordem superior, né, quando eu tenho um sistema de terceira ou quarta ordem, um sistema de ordem maior, esse sistema é frequentemente ajustado através do controlador que a gente vai projetar para ter um par de polos complexos conjugados dominantes em uma área fechada. Então um polo, um sistema que ele tenha aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Um sistema que tem vários polos. Eu tento aproximar esses polos aqui através do meu controlador para que ele fique um polo complexo conjugado, né? E esse polo complexo conjugado seja o polo dominante, né? Os outros polos vão estar todos aqui mais juntinhos e eu posso até desprezá-los. E a gente faz esse tipo de coisa, né, no controle clássico para reduzir o efeito de não linearidades, né, como zona morta, folga e atrito. A presença desse sistema complexo conjugado com as oscilações ajuda a melhorar a performance nesse tipo de sistema não linear. Então, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que seja útil no estudo de